Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Gente, como eu falo para vocês sempre, não esqueça de se inscrever no canal que eu vou sortear R$ 50 por mês. Então você vai perder ali, parece pouco, mas 50 já ajuda no final do mês. Então se inscreve no canal, de vez em quando eu vou chamar lá nos comentários lá alguém, ó, deixa seu comentário também que é importante, tá? Vou chamar lá no comentário lá a pessoa, ó, e mandar para ela no Pix lá 50. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Pessoal, aprovação aqui da TS, né? Tem uma tal de Carol aí que parece que eu não sei se é advogado, não sei o que que é, não entendi muito, né? Ela vai falar sobre isso, sobre a aprovação do projeto para descentralização de apuração dos votos TSE. Vamos ver o que que tá rolando. Vou fazer esse reactzinho aqui na. Deixa eu abrir a tela maior pra gente, né? Esse reactzinho aqui no do jornal Oeste, tá? Eu recomendo eles para vocês aí, beleza, pessoal? Gente, então vamos lá então, pra gente ver esse reactzinho, ver o que que tá rolando aqui, né? E não esquece de seguir por quê? Para você ver a continuação disso, pessoal, porque todo dia tem continuação do que tá rolando aí no mundo, tá bom? Principalmente aqui no Brasil. Deputada Carol de Tone conosco, aqui em Oeste Sem Filtro. Deputada, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite a todos do Oeste Sem Filtro, uma honra estar aqui com vocês. Bom, quero aproveitar, então, trouxemos essa notícia aqui no programa, deputada, mas gostaria que a senhora, como autora desse projeto, explicasse um pouquinho mais detalhadamente por que a senhora propôs esse projeto para descentralizar a totalização de votos do Tribunal Superior Eleitoral, voltar ao sistema anterior. Então, nós temos o Código Eleitoral Brasileiro, que ele prevê no artigo 197 que a apuração e a totalização da votação, ela deve ser feita nos tribunais regionais eleitorais. Só que no ano de 2020, o ministro Barroso, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da cabeça dele, sem embasamento jurídico algum, ele resolveu centralizar a votação nos supercomputadores, né, do TSE. Nós questionamos, fizemos um pedido de informação, dizendo com base em qual norma jurídica ele estava fazendo essa decisão que estava ao arrepio da lei. Igualmente, à época, o desembargador Carione, de Santa Catarina, que é o meu estado, também oficiou o ministro Barroso, dizendo o seguinte: olha, ministro Barroso, todos os presidentes dos tribunais estão acostumados a apurar e totalizar. E a experiência da eleição de 2020, ela não foi positiva, demorou para aparecer resultado, resultados assim que apareceram 7 da noite, foram aparecer depois das 9 da noite, deu problema. Vamos trazer o tema para o colégio de líderes, né? De líderes, não, perdão, de presidentes dos tribunais regionais eleitorais. Vamos ampliar essa discussão, se for para alterar a lei. E a partir daí, nada mais foi feito com relação a isso. Ele simplesmente, o meu pedido de informação, ele respondeu dizendo que era um processo de modernização, que isso era uma evolução do processo eleitoral, visando a segurança, porque tem a super sala com supercomputador, que, né? Enfim, e deu uma justificativa qualquer para fazer algo que é contrário à lei, né? Que tira a competência. Nós somos a favor da descentralização, para trazer cada vez mais transparência, porque a gente entende o seguinte, ó. Se há uma suspeita justa, o brasileiro eletrônico de votação precisa ser aprimorado, nós temos que trazer à tona esse debate. Que nós temos que trazer essas camadas de transparência e confiabilidade, seja por meio do voto impresso, seja por meio de não deixar tudo centralizado na mão de poucos em Brasília, né? Que ficam incomunicáveis e aí de repente saem com o resultado final e aí não tem como você fazer essa confrontação de tantos dados no Brasil inteiro. A gente tem que confiar num poder único central, quando que até então, até 2020, era feito pelos tribunais regionais eleitorais, que agora perderam praticamente a razão de ser, porque o juiz eleitoral, sair do boletim de urna, ele envia diretamente para o TSE. Então, a gente tira a competência do tribunal, sendo que o artigo está em vigor ainda. Ou seja, está sendo violada a lei, eleição após a eleição. O que fez, então, o meu projeto que foi aprovado ontem na CCJ? Ele tão somente ratifica o que já está na lei, repete o que está na lei, deixando mais claro que o Tribunal Regional Eleitoral tem essa competência, sim, e ela não pode ser usurpada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Augusto. Deputada, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo desempenho na comissão. Eu queria saber o seguinte, eu sou uma das vítimas desse supercomputador aí. Em 2020 eu estava acompanhando a eleição pela Record, fazendo comentários, e a gente não tinha o que comentar, porque não via resultado. Alguém se opõe a esse projeto no parlamento? Há deputados contra, e o que eles alegam, os que são contrários a essa ideia? De voltar ao normal, né? Então, eu acho engraçado que, sim, os deputados de esquerda se opõem e alguns deputados de centro, mas muito poucos, porque eles estão entendendo a necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo. E eles alegam que esse processo, como é feito atualmente, centralizar tudo no TSE, é um processo inteligentes, aprimorados, cientificamente assim demonstrado que é um processo célere, eficaz na visão deles. E eles ficam argumentando esse tipo de coisa, né? Que não pode questionar o sistema eleitoral brasileiro. Virou o crime questionar o sistema eleitoral brasileiro. Deputada, deixa eu incluir aqui a Adalberto Piotto, tem uma pergunta também. Deputada, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. A senhora acha que será, digamos, um pouco mais fácil agora ou menos difícil, porque a presidência do TSE agora está com a ministra Carmen Lúcia, e eu preciso comparar, obviamente, o que foi a administração, a presidência do Barroso no TSE, com essa história do supercomputador que deu errado, a presidência do ministro Alexandre de Moraes extremamente barulhenta e tumultuada à frente do TSE e uma presidência um pouco mais discreta, pelo menos é o que a gente viu nessa eleição municipal, da ministra Carmen Lúcia. A senhora acha que esse pode ser um fato a favor para fazer cumprir só o que a senhora diz que já está na lei? O parlamento brasileiro tem que se dedicar agora à redundância da lei, porque já está na lei. Quem está ferindo a lei é a justiça eleitoral. O parlamento só está querendo reafirmar a lei. A senhora acha que esse pode ser um fato positivo? Olha, infelizmente não, porque nós temos um projeto que está em trâmite aqui na CCJ, que por conta do novo censo do IBGE, tem que ser redimensionadas as vagas por estado dos deputados federais. E nós fizemos uma audiência pública para debater isso e chamamos a ministra para falar a respeito do projeto. Ela não pôde vir, mas mandou um assessor. E esse assessor aproveitou a oportunidade e falou sobre esse meu projeto, que era outro assunto, mas ele aproveitou para dizer o seguinte, para tentar me convencer da desnecessidade desse projeto, porque havia ocorrido esse avanço, na visão deles, da centralização com base nos supercomputadores e que não havia mais a necessidade de a gente reativar os arcaicos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, os TIs dos tribunais regionais eleitorais, para que fizessem esse trabalho está de uma forma tão primorosa e com excelência do TSE. E ele nos recomendou, se for possível, não volta esse projeto e tal. Então, assim, isso a assessoria dela, né? Dizendo assim, não, o processo eleitoral, ele é tão bom que não precisa esse projeto. Não, vamos deixar como... Então, mesmo que ela tenha uma atuação mais discreta, eu vejo que existe um corporativismo na corte para manter esses atos que já foram praticados e que se consolidaram pela ausência de oposição, pela ausência de questionamento. Mas eu, como uma deputada atuante, naquela época já vendo essa necessidade de trazer cada vez mais transparência para o processo eleitoral, já fui... Pessoal, só para constar para vocês, é lá na live dela, que ela fez ao vivo, tá? Então tá dando erro lá. Não é a minha aqui, não é a minha internet, não é nada. Tá bom? Até porque eu tô aparecendo aqui, tá tudo ok, ó. Tá? Mas é um erro lá no dela, tá bom? Naquela hora eu falei, mas tava com o áudio cortado e eu não vi. Mas vamos voltar aqui pra entrevista, porque o negócio tá feio, cara. O negócio tá pegando fogo. Vamos ver. Fazendo pedido de informação para ver com que base legal o Barroso estava fundado. E já fiz o projeto alterar e ratificar o artigo 97 do Código Eleitoral. Mas, infelizmente, não vamos nos iludir a respeito disso. Deixa eu passar agora a pergunta para Silvio Navarro. Deputada, boa noite. Eu queria pedir licença para tratar de um outro tema, que é a questão da anistia ao 8 de janeiro. As pessoas envolvidas naquele tumulto em Brasília, o presidente Arthur Lira determinou a abertura de uma comissão especial, e isso, quero ouvi-la, evidentemente, mas me parece um retrocesso, já que a Comissão de Constituição e Justiça estava pronta para fazer o projeto avançar. Eu queria ouvi-la, por favor. Então, nós realmente fomos surpreendidos, né? O presidente Arthur Lira me chamou
para conversar, e eu já sabia que se tratava da anistia, porque a anistia começou a ser utilizada, infelizmente, já há alguns meses, como moeda de troca para apoio na Câmara dos Deputados. E o deputado que estava fazendo esse movimento era o deputado Elmar, que a partir do momento que não teve mais o apoio do presidente Lira, ele começou a se posicionar contra a pauta que ele, em princípio, era a favor. E aí começou essa disputa de obstrução na comissão, nós vamos vencer essa obstrução, ler o parecer e pedir vista, e o presidente Lira deixa para votar após as eleições, porque está sendo usado esse projeto para outros fins que não o da própria anistia. E assim fizemos. No entanto, na segunda-feira, quando a gente não sabia que alguma coisa tinha acontecido. Querendo ou não, isso tomou um rumo de ser um posicionamento a respeito do posicionamento com relação à presidência da Casa. Isso ainda está em debate, isso ainda está sendo utilizado como moeda de troca, infelizmente. Mas nós estamos vendo o seguinte: o presidente Arthur Lira citou alguns exemplos de casos onde ele viu que está havendo a falta do devido processo legal e o exagero na combinação das penas. E ele está sensibilizado com isso. E ele quer realizar uma comissão especial para fazer audiências públicas e trazer alguns desses casos para trazer uma maior mobilização da opinião pública a respeito disso, porque hoje a mídia de direita já está praticamente convencida de que estão ocorrendo abusos, de que pessoas sem foro privilegiado não devem ter inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal, porque não há o duplo grau de jurisdição, o princípio de presunção de inocência e tantos outros direitos básicos do acusado que não estão sendo respeitados nesses casos. Só que ele entende que pode se fazer esse gesto. E é claro, isso está bem no meio termo ali da eleição da mesa. Então acaba que também é utilizado para apoiar o candidato dele, que em princípio se comprometeu com essa pauta e teria prometido ao presidente Bolsonaro votar a anistia até o dia 10 de dezembro. Essa foi, em tese, o combinado que foi realizado. Se vai dar tempo ou não, nós não sabemos. Eu acho difícil, porque agora, a partir do momento que ele deu o despacho inicial para criar a comissão especial, os partidos têm que indicar os membros. E até que os partidos indiquem os seus membros, pode demorar aí cerca de um mês. Aí, tendo feriado, semana que vem já não vamos estar aqui, já não foi convocada a sessão, por conta do G20. Então, acaba que, quando dezembro está aí, nós só fizemos sessão terça, quarta e quinta, então é um tempo muito exíguo para fazer todo esse trâmite. Então, nós estamos dando um voto de confiança para essa fala do presidente Arthur Lira, para que ele cumpra essa palavra. Claro que nós gostaríamos de ter aprovado, vamos lutar pela anistia, nós temos muitos casos abusivos que foram cometidos e estaria pronto para o plenário, mas ele citou também que consultou pareceristas da casa e que viram no parecer do deputado Rodrigo Valadares algumas inconstitucionalidades que fariam o Supremo derrubar o projeto tão logo chegasse na Corte. E a gente sabe que, mesmo aprovada a lei da anistia, que tem que passar a Câmara, Senado, sanção ou derrubada de veto, ela não passa a valer e é aplicada imediatamente, ela tem que passar por uma interpretação judicial. O juiz que aplicou vai ter que, em tese, aplicar a lei em benefício do réu. Então, esse cuidado de ter um texto que seja palatável, que seja aceitável pela Suprema Corte, é uma preocupação. Então, esse gesto de dar um passo para trás para dar dois para frente, nos foi sinalizado como o caminho a ser seguido nesse momento para que não adiantasse só passar na CCJ, de qualquer jeito, mas que passe um texto viável de se tornar realidade. Vamos dar esse voto de confiança, sabemos que pode não ser cumprido, mas estaremos atentos aí, cobraremos incessantemente, porque as pessoas têm urgência, pessoas inocentes estão presas, pessoas inocentes estão usando tornozeleira eletrônica e já desde muito não estamos num estado de direito, estamos num estado de autoridade, no estado judicial no Brasil, e isso tem que acabar. Nós, como deputados de oposição, estamos fazendo a nossa parte, mas a comunidade jurídica inteira está omissa. Poder Judiciário, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, OAB, todos omissos com relação a inquéritos abertos há mais de 2.000 dias, inquéritos de pessoas que não têm foro privilegiado, censura, acabaram com a imunidade parlamentar, deputados como Marcel Van Hatt sendo processado. Então, assim, está na hora de termos um posicionamento. Isso estamos cobrando, inclusive, dos eventuais candidatos que querem o nosso apoio para a presidência da Câmara. Deputado, eu sei que o seu tempo está se esgotando, mas acho que dá um tempinho aí para uma última pergunta, da Ana Paula Henkel. Sim.
Deputada, parabéns pela resiliência, né? Eu acho que a palavra é essa, porque eles tentam fazer de tudo, eles fazem de tudo para que nós cansemos e a senhora está sempre ali, então parabéns pela resiliência e pela entrevista. Deputada, eu queria voltar exatamente ao assunto, né, da eleição, a descentralização, até porque nós temos no nosso nome, né, República Federativa do Brasil, no entanto, tudo é centralizado na União. E uma das perguntas que a gente mais encontra aqui no chat ou nas redes sociais é sobre o artigo 37, que fala sobre a contagem pública de votos, né? Sob escrutínio público. A senhora acha que ainda haverá possibilidade dessa conversa no Congresso sobre mais uma camada de transparência e proteção nas urnas eletrônicas com voto impresso e contagem pública de votos? Ou esse virou um tema, um tabu ali e muitos têm medo de tocar nesse tema, deputada? Muito obrigada pela pergunta, Ana Paula. Porque assim, ó, nós acabamos de aprovar na CCJ no dia de hoje também um requerimento para realizar uma audiência pública para para subsidiar o deputado Zé Medeiros, que está relatando um projeto que prevê a contagem pública dos votos, justamente porque qualquer ato administrativo deve ser público, deve ter transparência. E a entrega da democracia, do poder do povo aos seus representantes, ela deve ser feita da forma mais transparente possível, até porque o destinatário dos votos é a população, e a população hoje está sendo alijada e não pode nem sequer questionar o processo eleitoral sob pena de ficar inelegível, sob pena de vir a ser preso, quem sabe virou crime, e questionar o sistema eletrônico de votação. Então, eu acredito, sim, esse projeto, desde que foi apresentado, ele foi assinado por todos os partidos, inclusive era uma pauta que o Brizola admitia, porque ele... Pessoal, pelo jeito essa Carol aí, Detone, né, tá lutando bem pela gente, tá? Tô começando a gostar dela, tô achando bacana, interessante isso aí, pelo que ela tá entregando aqui pra gente no jornal aí, pelo que ela tá falando, então eu tô gostando bastante. Então eu acredito que seria uma pessoa aí que a gente pode confiar e continuar aí vendo o que vai rolar mais pra frente. Vamos ver o que vai rolar, né? Teve suspeita de fraude numa das eleições que ele participou. E os partidos eram favoráveis, de esquerda, de direita, com exceção do PSOL, que na época assinaram um projeto de lei que foi aprovado para, em tanto tempo, aplicar o voto impresso. E, no entanto, a partir do momento que o Bolsonaro passa a adotar esta pauta, existe uma oposição ideológica a tudo aquilo que o Bolsonaro adota, e isso aconteceu. Basta lembrar que, na época que o presidente Bolsonaro estava à presidência da República, nós botamos em votação o voto impresso auditável. Na época era essa a terminologia que se usava e agora se adotou outra terminologia, né? Por conta da rejeição que está sendo adotada por pessoas aqui do Congresso. E nós acabamos perdendo a votação. Hoje nós estamos num ambiente muito mais hostil para a volta. Nós temos um governo de esquerda, o Supremo praticamente aparelhado com amigos do rei, né? E o Congresso Nacional, que é todo plural. E nós somos 120, 140 deputados da oposição, somos minoria. Mas a nossa parte estamos fazendo. Então, o fato de termos, por exemplo, negociado apoiar um presidente da Câmara, que não era o ideal, mas foi o possível, e termos o espaço da CCJ hoje na Câmara dos Deputados, nos possibilitou aprovar tantas pautas importantes como o pacote de reequilíbrio entre os poderes. Hoje aprovamos uma audiência pública para discutir a votação, né, o escrutínio público dos votos. E vamos fazer esse debate na Câmara. Vamos marcar, né, na sequência, uma data para poder discutir isso e tentar mobilizar a opinião pública, que deve estar do nosso lado, para a gente botar isso na pauta novamente, para que não aconteça o que aconteceu na Venezuela, que inclusive tem essa ação, mas mesmo assim a centralização, que é a importância do projeto que aprovamos hoje na CCJ, o poder, quanto mais dividido, quanto mais descentralizado, quanto mais pessoas são protagonistas do poder, mais difícil de fraudar, mais difícil de violar a vontade popular. Por isso que nós somos favoráveis, sim, com certeza, a essa pauta, só que precisamos nos mobilizar para que ela esteja na pauta do dia, não só da CCJ, mas também do plenário, da Câmara, do Senado, na voz dos jornalistas, da opinião pública, e assim possa se tornar uma realidade.
Nós conversamos com a deputada Carol de Toni, ela que é presidente da CCJ da Câmara. Falamos sobre possíveis mudanças no sistema eleitoral, também sobre a discussão do projeto de lei da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Deputada, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, um ótimo trabalho e até uma próxima. Muito obrigada e parabéns à Revista OS por todo o trabalho realizado. Um grande abraço. Pessoal, parece que é isso que tá rolando, né? Vamos ver com o TSE, mas tem até gente presa, né? Parece inocente pelo que ela tá falando, essa Carol de Detone, né? Tem gente presa, inocente, TSE tá meio bagunçada, tá enrolação ali, mas vamos ver a apuração, né? De volta do TSE, pra gente ver o que que vai acontecer, o que que vai rolar. E essa novela ainda tem muita coisa pela frente, muita água pra rolar. Então acompanha aqui, tá? A semana que vem a gente vai ter mais react. Essa semana ainda tem continuação. Vamos ver se saem informações hoje mesmo. Já posto para vocês. Tá bom? E continue acompanhando aqui. Se inscreve no canal, deixe seu depoimento, que é muito importante para mim. Seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.